E aí, pessoal, tranquilão? Esse canal está sendo inaugurado hoje oficialmente. Esse primeiro vídeo é um vídeo explicativo da intenção da existência do canal e também uma explicação para quem me perguntava anteriormente por que eu não abria um canal para colocar as minhas ideias, que a maioria das pessoas que eu pretendo atingir, né, eram atingidas dentro de sala de aula, né? Como professor de filosofia durante esses últimos 20 anos, eu sempre ouvi esse questionamento de alguns alunos, principalmente ex-alunos, alguns amigos mais próximos também, do porquê que eu não expunha minhas ideias, né, a respeito dos fatos num canal do YouTube, até porque tem tanta gente fazendo canal do YouTube para expor suas ideias, né? E a minha resposta padrão sempre era: eu não quero ser mais um idiota falando no YouTube, falando, e aí galera, como é que vai? Ih, você quer fazendo carão e tal. Nunca foi minha praia, esse é um estilo que eu reconheço na maioria dos YouTubers, né? E eu não acho que seria legal ter mais um canal para reproduzir esse tipo de formato. Mas ao mesmo tempo, com a questão da pandemia, né, que vai fazer um ano de afastamento das salas de aula agora em março, né, no próximo mês, o último dia que eu dei aula foi no dia 11 de março, numa sexta-feira, aqui no CEP Otávio Malta, perto de casa, e no Gomes Freire, que é minha escola já há bastante tempo, se eu não me engano desde 2012, né? Vai indo para o 9º ano, portanto, lá, né? Foi numa quarta-feira, né? Dia 9 de março, se eu não me engano. E esse tempo todo sem contato com os interlocutores, né, com os alunos, outros colegas e tudo mais, bate uma dependência mesmo, né, de trocar ideias, né? Embora o YouTube não seja muito bom para trocar ideias, porque você coloca um conteúdo e aí as pessoas ou elogiam ou criticam, e é difícil abrir um debate ali, né? Porque não é ao vivo, né? Isso é pré-gravado, e a questão dos haters também, né? Mas não deixa de ser um contato para aqueles que já me conhecem, para aqueles que também não me conhecem, poderem ter ideia do que a gente pode refletir, fugindo um pouco da reflexão quase nula que a gente acompanha por aí. Então, nesse canal eu vou procurar falar de diversos temas, né, que eu considere relevantes, e aí a questão da relevância é importante ressaltar. Relevante não é aquilo que eu gosto, relevante não é aquilo que você gosta, relevante é aquilo que atinge uma quantidade grande de pessoas. Ou que atinge uma quantidade pequena de pessoas, mas é relevante em si mesmo, ou seja, é importante que exista determinado tema, determinada pauta, determinado conteúdo, né? Mas muitas vezes eu vou falar de assuntos que no primeiro momento não me interessariam, mas como interessa boa parte da população, boa parte das pessoas, passa a ser relevante pelo alcance, né? Não é relevante em si, mas é relevante pelo alcance que tem. Não vai ser um canal de filosofia, embora toda a base da minha argumentação, obviamente, venha, né, 99,9% do conhecimento da filosofia, mas vai ser um canal de assuntos gerais, para tentar atender uma demanda minha e principalmente uma demanda de pessoas que conversam comigo sobre o que eu penso sobre aquilo. Algumas pessoas já me perguntaram, o que você pensa sobre isso, o que você pensa sobre aquilo? Então vamos falar de absolutamente tudo que for válido falar. Num primeiro momento, eu já tenho alguns temas já pré-estabelecidos, que eu vou aos poucos ir colocando aqui os vídeos. Vou tentar fazer vídeos curtos, né, para que haja tempo de vocês assistirem. Vídeos muito longos viram aula, e aula exatamente não é uma coisa que eu quero fazer pelo YouTube, né? E também vou contar com a participação de vocês, sugestões de temas. Podem ser temas gerais ou temas bem específicos. O que eu achei de determinada situação e o que eu acho de determinado tema, né? Dos temas mais complexos aos temas mais simples, mas aquilo que vocês gostariam de ver, uma reflexão fora da caixa, uma reflexão que procura ver coisas diferentes daquilo que a maioria das pessoas no seu ritmo cotidiano, acelerado, acaba não percebendo. Então é um canal que vai convidar vocês a olhar pela uma segunda, pela uma terceira vez, de forma diferente, para coisas do nosso cotidiano, para temas universais, particulares, mas que sejam de interesse de muitos, ou que seja de interesse por ser realmente um tema que é relevante e que, se você não conhece, talvez esse canal seja uma fonte de conhecimento para ti. Eu já tenho alguns temas, como eu mencionei antes, que eu vou começar a desenvolver. Vou começar devagar, né, porque não tenho domínio sobre a ferramenta do YouTube.
né? Não é a minha praia, né? Além da resistência natural de fazer isso aqui, mas eu vou começar abordando alguns temas que estão mais em evidência agora. E sim, temas que não necessariamente são importantes em si, mas que atingem o interesse de muitas pessoas. Como, por exemplo, o tema que eu quero iniciar agora a conversa, não é exatamente o Big Brother, não é o tema o Big Brother, mas sim alguns amigos meus que odeiam o programa, como eu também odiava o programa, mas eu reconheço que assisti boa parte dos programas desde o primeiro, né? Que eu estava, inclusive, estudando muito na época, né? A questão da cultura de massas, né? Que é um tema que me interessa muito, que é a matéria do meu terceiro ano na escola. Mas, deixando um pouco a questão da matéria de lado, eu admito que é um programa que não tem lá muito interesse, mas ele se torna interessante à medida que muitos comportamentos, muitos valores que a sociedade aprova ou desaprova são manifestados a partir do acompanhamento que as pessoas fazem, das discussões que as pessoas têm ligadas ao programa, né? Então, neste caso, o Big Brother Brasil, ele é mais que uma ferramenta de medição. Eu diria que ele é uma ferramenta até de manipulação, mas isso é um pouco óbvio, né? Tá na TV, é óbvio que não é desinteressado que alguns temas aparecem lá. E é sobre isso que eu gostaria de falar, não exatamente sobre Big Brother, mas quais são as intenções do formato do programa hoje, atual especificamente, dessa turma que está lá agora participando, alguns famosos, né? Alguns artistas, outros apenas famosos, né? Porque artista virou sinônimo de quem tem fama, né? E na verdade artista, a definição natural do termo é quem faz arte, né? E aí a gente não vai discutir aqui o que é arte nesse vídeo, talvez a gente discuta se alguém quiser em outro tema, somente sobre arte, mas existem pessoas que são anônimas, né? Eram anônimas, agora não são mais, viraram artistas porque estão famosos, nessa visão deturpada do que é artista, né? Do que é arte, e outros que já tinham um reconhecimento, uma fama, ou que seriam artistas, eu não vou analisar isso aqui exatamente, que estão agora dialogando, ou brigando, ou trocando informações, agressões, ideias no programa. Então, assim, resumindo tudo o que aconteceu até agora, que não é um vídeo sobre Big Brother, mas para vocês entenderem o contexto, até quem nunca viu e não se interessa para entender, nesse programa foi colocado pela primeira vez uma quantidade bem grande de representantes do povo brasileiro, né? Se você olha para o povo brasileiro na rua, obviamente dependendo do lugar que você estiver, né? Se você estiver num restaurante no Via Parque, como eu tive há muito tempo atrás, num shopping da Barra da Tijuca aqui no Rio, que é um 52º estado americano em algumas regiões, né? Porque tem até Estado da Liberdade lá nesse bairro, né? A coisa mais brega que tem. Eu fui uma vez ver um show do Legião Urbana no Via Parque e observei um restaurante, né? Enquanto eu dava uma passeada pelo shopping esperando abrir os portões, a casa de show fica dentro do shopping, né? E eu vi que o público que estava lá no restaurante, né? Era essencialmente branco. Boa parte loiro, de alto poder aquisitivo, que é natural, né? Natural, estava na Barra da Tijuca, um restaurante caríssimo, né? Embora seja dentro de shopping, era um restaurante caro, né? E eu observei uma coisa, isso nem me espanta, porque infelizmente a gente já naturalizou a exclusão de boa parte das etnias e das camadas sociais em ambientes desse nível, né? E a presença de uma pessoa, por exemplo, negra, num restaurante desse, não é a prova de que não há racismo, pelo contrário, é a prova que há, porque em aspectos populares você vê que a maior parte da população é parda ou negra, né? Então você deveria contar nos dedos os brancos e não os negros, mas em determinados ambientes você não vai ver negro algum, não vai ver pobre algum, e você vai achar que isso é natural, né? Natural é aquilo que acontece naturalmente, e então não é natural. Isso é quase que normal. A diferença de natural para normal é que natural é aquilo que acontece espontaneamente. Uma árvore nasce naturalmente, ok? E normal vem de norma, é aquilo que é normatizado. Então é determinado já por força de todo o processo de escravidão, etc., que eu não vou entrar também muito a fundo aqui, não quero alongar o vídeo, de que as oportunidades se darão para aqueles que têm poder aquisitivo, e o poder aquisitivo, em termos de Brasil, vamos ficar focados só aqui, não foi uma coisa que foi compartilhada com os africanos assim que eles foram, teoricamente, libertos da escravidão, né, no papel, pelo menos. Então é normatizado, então é normal que você vá num restaurante de classe alta e você só veja brancos sendo servidos. O que me causou espanto foi
a inexistência de garçons negros, moreninhos. Não tinha. Ou seja, o nível de exclusão está tão grande que até para contratar, isso é uma coisa que eu tenho ciência, por ter trabalhado muito tempo em empresas privadas, que até para servir o branco no restaurante chique, é necessário que você seja branco também. Inclusive, eles escolhem até perfis universitários, jovens universitários, ou seja, já exclui boa parte das pessoas negras, né? Que apesar de uma certa mudança no acesso que aconteceu em governos anteriores e tudo mais, ainda em relação à formação final, ainda tem uma desproporção que vinha sendo trabalhada para diminuir, e esse vídeo aqui não é exatamente sobre esse tema, então vamos continuar. E eu fiquei espantado com aquilo, né? Que existia uma quantidade muito pequena de pessoas, não existia, na verdade, pequena não, era zero a quantidade de garçons negros. Eu achei estranho que para limpar, para servir, para varrer, sempre foi um lugar que, se você olhasse, você veria menos brancos e mais negros. Mas esse restaurante era tão elitista que até para servir, até para as funções humildes do restaurante, eles já alijavam as pessoas da raça negra, né? Ou similares, né? Aqueles que se aproximam disso. Bom, e o que isso tem a ver com o Big Brother? Tem a ver com o Big Brother que, dessa vez, eles colocaram uma quantidade bem distribuída de pessoas com representatividade na questão negra, na questão LGBT, na questão feminista, etc, etc, etc. O que no primeiro momento é excelente, porque os negros no programa de TV sempre foram cota, né? Você coloca um negro para ninguém ficar falando que não tem negro, mas você coloca um. E você olha para o Brasil, você não vê um, você vê vários, né? Deveria ser natural uma mistura, que é o que dizem na escola, né? Para vocês, né? O Brasil é um país miscigenado, enfim. Então, um olhar positivo para essa entrada de integrantes dessa etnia, da raça negra ou aproximados. Mas, enfim, o problema é que quando começou a surgir o primeiro problema mais grave no programa, que foi o participante Lucas, né, meio que surtar na primeira festa e fazer uma abordagem estranha, né, vamos excluir os brancos, vamos fechar, e falando, ele meio que perdeu o controle, né, e me parece que ele estava equivocado nessa questão. Até Malcolm X, que pensava assim, né? Pesquisem Malcolm X, quem não foi meu aluno, né? E que também tinha essa visão no primeiro momento. Pô, o cara viu o pai dele ser cortado ao meio numa estrada de ferro pelos membros da Ku Klux Klan, que incendiaram a casa dele. Então, pessoas brancas, para o Malcolm X, desde a infância, sempre representaram o diabo, frase dele. Mas depois de uma viagem espiritual, ao conhecimento do islamismo e tudo mais, ele acabou refletindo e entendeu que não precisa tratar todos os brancos, né, que para ele naturalmente eram inimigos, pelo que ele vivia na pele dele, como inimigos. Então o Lucas me parece que ficou um pouco parado no tempo, embora eu admire completamente o Malcolm X, esse ponto eu entendi a evolução dele. Então ele estava errado aí. E aí começou a ser massacrado por pessoas que defendem as causas, que teoricamente ele também defende. Até aí tudo bem, as pessoas estão pegando pesado, exageraram, está errado, concordo totalmente. Mas eu percebi, na verdade, uma coisa muito grave, é que ao colocar meia dúzia de representantes de certas causas que são importantes, como anti-LGBTfobia, anti-racismo, anti-homofobia, anti-machismo, quando você coloca pessoas que têm essas bandeiras dentro de uma casa para ter o seu comportamento observado, e o comportamento dessas pessoas é um comportamento negativo, exagerado, exacerbado, radical, né? Vocês observam que as pessoas acabam não só criticando a Carol Conká, o Projota, a Lumena, essas pessoas que defendem determinadas bandeiras, né? Pelas quais eu também julgo ser importante a defesa, né? E faço isso até no meu trabalho cotidiano na escola, né? Mas as pessoas não se limitam a criticar as pessoas. O que, na verdade, passa para o grande público que não faz a reflexão é que essas causas não existem. Então tudo agora é racismo, tudo agora é homofobia. Ah, não foi contratado porque é gay. Ah, não, é porque tu não é competente. Ou seja, como se o preconceito, o combate ao preconceito, fosse coisa de gente chata, desequilibrada, lacradores, como gostam de usar esse termo, ou mimizentos. Ou seja, vocês percebem, para quem não vê o programa principalmente, que acaba sendo feita uma campanha contra o direito de combater esses preconceitos.
porque eu não concordo com a atitude de nenhum desses combatedores de preconceitos no programa, mas eles não são os proprietários desse combate, eles não são donos dessas bandeiras. E aí, eu acredito que, ao longo do tempo, que eles devem vir a ser eliminados pelo que eles fizeram com o Lucas, né? Fica ainda mais difícil alguém levantar a bandeira do antirracismo. Ah, não, nem você agora não, vai querer problematizar? Eu escutei isso essa semana. Pô, você vai problematizar essa questão? Ou seja, problematizar significa o seguinte, não existe problema e você cria, porque você é chato. Então, beleza, então não existe o problema do racismo, não existe o problema do machismo, não existe o problema da LGBTfobia, não existe problema nenhum da xenofobia, não existe. Quem reclama ao se sentir ofendido ou perceber ofensa a um desses tipos sociais, né, que sofrem esses ataques, é que é o problema. Uma coisa que o fabuloso Pelé, com toda a minha carga de ironia, falou: quando eu era chamado de macaco, não era só não responder. Ou então uma frase que infelizmente é real, do Morgan Freeman, onde ele diz que o dia que pararmos de falarmos de consciência negra, de falarmos de consciência humana, o racismo acaba. Ou seja, por que os negros não pensaram nisso? Era só eles terem ficado calados durante alguns séculos que não existiria racismo. Mas peraí, eles não ficaram calados? Lembra da Anastácia? Eles ficaram calados e resolveu? Os índices de racismo nunca vão diminuir, de homofobia, de machismo, enquanto o teu direito de reclamar, se posicionar e se organizar contra ele for podado. Então o direito de falar é o que eles estão atacando agora. Estamos num segundo item agora. Agora a questão não é só a prática do preconceito. Agora eles estão tentando combater. Quando eu digo agora, é relativamente, né? Porque já tem bastante tempo, desde que surgiu essa expressão mimimi, que eu percebo que agora eles querem, inclusive, impedir o teu direito de combater o racismo. Ô, Matheus! Interrupção, né? Fazendo vídeo em casa, filho grita jogando com os amiguinhos, amiguinhas, e aí dá nisso, né? Então, voltando. Agora o ponto é, eles querem te impedir de combater o preconceito. Além de serem preconceituosos, eles querem te tirar o direito de reclamar. Sempre que você coloca uma questão relacionada ao tema, todos os olhos se olham para você e você passa a ser o problema. Isso é uma coisa que é tradicional na cultura aqui desse país. Quem reclama é cri-cri. Quem reclama é o chato, né? Tá na fila lá do mercado de 20 volumes, aí um cara vai lá, bota um carrinho com 50 volumes na fila que não deveria estar. A maioria das pessoas se cala porque não quer lutar, não quer reclamar, acha bobagem, prefere ficar que nem um trouxa numa fila que tem o direito de ser mais rápida, né? Esperando para não arranjar problema. E aí alguém resolve exigir o certo, que aquela pessoa se retire. Quando isso acontece, todo mundo da fila, inclusive as vítimas também desse não cumprimento, desse desrespeito dessa lei, né? Dessa orientação de que não haja grandes volumes na fila de pequenos volumes, também se voltam contra. Ou seja, aí dessa forma você inibe a pessoa a reclamar. Que nem apelido na escola, lembra? Ou no bairro, né? Te coloca o apelido que você não gosta. Ô, orelhudo, quatro olhos. Aí te dizem assim, não reclama. Se você não reclamar, passa. Porque se você reclamar, aí que o apelido pega. Então, a gente vem criando uma geração em cima da outra que está sendo mal educada a não se posicionar, a não ter direito. E aí eu repito para vocês, o fato das pessoas não saberem se posicionar, não saberem cobrar os seus direitos, ou exagerarem na dose, né? Ou continuarem batendo depois de uma questão já ter sido colocada, não desqualifica a luta. O que o pessoal do Big Brother está fazendo lá, o Projota, a Carol Conká e todos os demais, seria o eixo do mal, de errado, na forma que eles cobraram a questão de se maquiarem e criarem uma visão deturpada da homossexualidade, digamos assim, do homossexualismo, né? Não desqualifica a luta contra a homofobia, não desqualifica a luta contra o racismo, não desqualifica a luta nenhuma, porque eu tenho a impressão de que parece que essa meia dúzia foi colocada ali exatamente para que as pessoas assistissem o programa e dissessem, está vendo? É por isso que esses caras não prestam, são os lacradores, são os caras que ficam o tempo inteiro patrulhando os outros, são os canceladores. O cancelador
é o cara que se acha melhor do que os outros. Será? Por que existe o cancelador? Será que o cancelador não existe porque existe uma atitude que deve ser cancelada? Eu não acredito em cancelar pessoas, tirando os fascistas que devem ser cancelados. Para um outro vídeo. Mas diversas atitudes minhas, inclusive, devem ser canceladas. Sempre que você comete alguma coisa que pode afetar negativamente alguém, essa sua atitude tem que ser cancelada. De preferência por você. Se você não conseguir perceber, como às vezes eu mesmo não percebo, né, que alguém te reporte isso. E é claro, essa pessoa, se for sua amiga, vai fazer esse reporte com carinho, com atenção, com cuidado, para não te magoar. Mas ainda que ela te magoe, te cobrando uma postura correta sobre algo que você deslizou e ofendeu pessoas, vamos lembrar, você ofendeu pessoas, você discriminou pessoas, você foi preconceituoso. Então, antes de eu me preocupar que você vai ficar chateado com a correção que você merece sofrer, eu tenho que lembrar que antes tem alguém lá, ó, quieto, que foi cancelado por você, que foi atacado por você. Então, é muito complexo, é um assunto que não termina aqui, é óbvio, e eu queria saber, na verdade, a opinião de vocês. Todos vocês aí que estão odiando o Projota, Carol Conká, a Lumena, Nego Di, eu não vou fazer juízo sobre eles, né? Pelo menos nesse momento, talvez eu faça nos comentários se tiver que responder vocês, mas já pararam para perceber que o problema não é atacar eles? Já pararam para perceber que quando vocês atacam a postura deles, vocês também estão dando munição para todos aqueles que dizem que racismo, homofobia e preconceito, de classe social inclusive, não existe? O que teríamos que fazer nesse momento? Qual seria a solução? Como corrigir um preconceito e como corrigir a correção incorreta de um preconceito? Que é o que eu acho que eles estão fazendo. Eles exageraram muito, bateram muito. Esse papo de não vai poder comer e tal, concordo totalmente, absurdo, errado. Mas como fazer isso sem dar munição para aqueles que querem mais e que o preconceito continue desfilando, como sempre desfilou nesse país? Fica essa reflexão. Galera, por hoje é só, por esse vídeo é só, vou tentar fazer um outro ainda hoje para ver se eu consigo colocar para vocês num outro tema, né? E diferente desse, é óbvio, né? Mas eu vou pedir para que vocês comentem aí o que vocês acham daquilo que vocês acabaram de assistir, deem sugestões para novos conteúdos e participem aí para que esse canal possa ter o objetivo de atingir a tua ideia e fazer você pensar uma coisa nova, sua, a partir do seu pensamento. A minha ideia é essa, é apertar o botão que vai fazer você pensar diferente do que você pensava antes, mas da maneira que você achar que deve pensar. Ou até reforçar seu pensamento com outros argumentos diferentes daqueles que você tinha. Então a ideia é expandir a nossa visão, tirar um pouquinho essa palma além do nariz e avançar metros, quilômetros, de forma até infinita na capacidade que a gente tem de visão e de olhar as coisas, para ser menos influenciado e criar uma visão própria particular a partir da reflexão sobre as coisas que acontecem. Beijo para todos vocês, foi um prazer ter você até aqui ao final do vídeo. Se puder se inscrever, tem que dar like, né? Então, dá like para ficar mais fácil de achar o vídeo e até o próximo vídeo. Fique com Deus. Um abraço.